Olá, boa noite, tudo bem? Que alegria poder te encontrar aqui no canal Compreendendo as Escrituras, seja muito bem-vindo. Você está aqui na série Compreendendo as Escrituras. Estamos estudando os grandes temas da Bíblia. Esta é a nossa segunda aula. Na aula anterior estudamos sobre a revelação e nós vimos que Deus escolheu se revelar. Se Ele não tivesse feito isso, nós não conheceríamos nada de Deus. Vimos que a palavra revelação significa tirar o véu. Então Deus, Ele tirou o véu e Ele se mostrou para nós de duas formas, de forma geral e de forma especial. A revelação geral corresponde à natureza e à consciência, que são coisas que Deus deu para toda a humanidade em todas as épocas. Já a revelação especial, ela é sobrenatural e foi dada em pontos específicos da história. Quando Deus levantou os seus servos, os profetas, deu sonhos, visões a eles e eles escreveram a Bíblia. A Bíblia, então, faz parte da revelação especial. E Jesus Cristo também, que se encarnou, que foi, na verdade, a máxima revelação de Deus ao homem, é também uma revelação especial, a vida e a obra de Jesus aqui. E na aula passada nós focamos então sobre essa revelação especial que foi a Bíblia Sagrada. Conhecemos um pouco a Bíblia. Se você perdeu essa aula, volte lá, acesse essa primeira aula no canal e então compreenda todos os detalhes que envolvem a palavra de Deus. Nós vimos que a Bíblia, ela tem dupla autoria. Ela é divina, mas ela também é humana. Deus escolheu os profetas e se revelou para eles. E eles tiveram a possibilidade de escreverem, inspirados pelo Espírito Santo, mas colocaram também a sua linguagem na escrita da Sagrada Escritura. E agora o texto escrito chegou até nós. Nós precisamos de iluminação de Deus para nós entendermos esse texto. Nós nos beneficiamos muito quando estudamos a Bíblia. Na aula passada eu dei 6 benefícios para estudarmos as Escrituras. E ela, a Bíblia, deve ser a nossa única regra de fé e prática. Todos os assuntos que envolvem a fé cristã devem se basear aqui, na Escritura, no assim diz o Senhor. E hoje, nosso segundo estudo será sobre o tema da Trindade. Vamos estudar a doutrina da Trindade. E eu quero pedir aqui a bênção de Deus para nos iluminar nesse estudo. Então, aonde você estiver aí, agora vamos ter um momento de oração. Esse é um assunto muito importante, muito solene, e nós vamos clamar para que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas, agora nos ilumine na compreensão do texto sagrado. Então, ore comigo neste momento. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui numa jornada para entendermos melhor a Escritura Sagrada. Neste momento, que o Espírito Santo nos ilumine e que a Tua palavra seja para nós o suficiente para entendermos a Tua vontade. Que este assunto que vamos agora explanar, a doutrina da Trindade, seja por nós claramente compreendido. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Com relação ao tema de hoje, que é a doutrina da Trindade, eu queria falar de forma introdutória 3 coisas aqui para você. A primeira, nós não temos a revelação completa, a revelação absoluta sobre o tema da Trindade. Nós temos revelação necessária. Então é muito importante irmos estudar o tema da doutrina da Trindade com isto em mente. Nós não temos revelação absoluta, nós temos revelação necessária. Então, não é possível nós compreendermos nos mínimos detalhes quem é Deus, como Ele se manifesta em sua plenitude, porque isto não foi completamente revelado. Deus, Ele se revelou e aquilo que é o suficiente está aqui para nós entendermos. Mas nós não conseguiremos, obviamente, com a nossa mente limitada, sem essa revelação completa, absoluta, entendermos nos mínimos detalhes a essência da doutrina da Trindade. Então nós precisamos ir para o texto bíblico reconhecendo isso e com muita humildade. Segundo ponto, não é possível ser exaustivo aqui nesta aula. Não tem como em uma aula de 40 minutos aqui,
eu trabalhar todos os aspectos, ler todos os textos, explicar todos os contextos, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, o nosso tema aqui, ele é introdutório. É uma aula que vai apresentar conceitos gerais. Eu tive que selecionar alguns tópicos, tive que escolher alguns textos e, obviamente, tive que deixar outros. Então, o estudo de hoje, ele não é um estudo exaustivo do tema. Nós precisaríamos criar uma série só para estudar a doutrina da Trindade e olha que talvez não cobriríamos todo o cenário que a Bíblia menciona também. Então, vai ser uma aula de conceito geral sobre o tema. E terceiro lugar, quando vamos estudar a doutrina da Trindade, é muito importante entendermos que ela, assim como muitas outras doutrinas, ela vai ampliando-se ao longo das Escrituras. Ela começa de forma meio que embrionária, básica, elementar no Antigo Testamento, e ela vai se desenvolvendo de forma mais ampla no Novo Testamento. Então é muito importante nós também irmos e entendermos a doutrina da Trindade dentro deste aspecto. No Antigo Testamento ela tem informações mais elementares e no Novo Testamento nós temos uma amplitude da revelação sobre esse tema, ok? Então esses 3 pontos só para nortear aí o nosso tema. Queria ler com você um texto muito importante. Quando Deus escolheu se revelar para nós sobre Ele, sobre a divindade, o que temos de informação? E há um texto aqui muito importante que vai dar, assim, o ponto de partida para o nosso estudo de hoje. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. O texto diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Lembra que na aula passada eu disse que o Antigo Testamento ele foi escrito no idioma hebraico e pouquíssimas porções no aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego. E aqui nós já temos uma importante regra de interpretação. Se vamos estudar a Bíblia com bastante cuidado, é necessário termos um conhecimento básico das línguas originais. Porque as línguas originais, elas contêm uma certa riqueza e detalhes que se perdem na tradução. E esse é um exemplo. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim, que Deus é o único Senhor. E a palavra único que aparece ali no texto, no hebraico, é Ehad. Acompanhe comigo aqui. A palavra único é Ehad. E essa palavra, Ehad, ela tem 2 implicações. Primeiro, ela indica unicidade e depois, ela indica pluralidade. Por que unicidade? O povo de Israel estava cercado de outros povos que eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então Deus se apresentou para o seu povo, para Israel, dizendo: olha, eu sou o único Senhor. A palavra Ehad significa unicidade, é um entre outros. Então, embora as nações vizinhas, acreditando no politeísmo, adoravam vários deuses, o grande Jeová, o Yahweh, ele diz assim: eu sou o único Senhor. Então aqui há um conceito de unicidade, mas também há um conceito de pluralidade. A palavra Ehad, ela carrega nela um conceito de pluralidade. Como assim? Para entender um pouco melhor esse conceito de pluralidade dentro dessa palavra, é muito importante irmos para um texto lá de Gênesis. Gênesis capítulo 2, e eu quero ler com você o verso 24. Diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A palavra uma que aparece nesse texto é a mesma que aparece em Deuteronômio. É a palavra Ehad, no hebraico. Agora veja comigo uma coisa muito interessante. Deus disse para Adão e Eva, olha, você disse para Adão, né? Você deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e vocês dois se tornarão uma só carne. E a palavra uma é Ehad. Então, é uma carne, mas há um conceito de pluralidade, porque é um
mas são duas pessoas. Então, ao se unirem na intimidade, eles se tornariam uma só carne. Eles se tornariam Ehad. Então, o termo Ehad, ele tem uma conotação plural. Então, quando lá em Deuteronômio, como você pode ver agora no quadro de novo, o texto diz: ouve, ó Senhor Israel, nosso Deus é o único Senhor, o texto ali está dizendo da unicidade, porque Deus é único, não existe outro, né? Por mais que os povos venerem outros deuses, o grande Jeová, o grande Yahvé, o Yahweh, ele é único. E esse Deus único, ele é plural. Então aqui já indica uma pluralidade neste ser único, que é Deus. E é muito interessante vermos como Deus às vezes se expressou colocando de forma plural as suas palavras também, indicando que dentro da divindade tem uma pluralidade. Nós vamos ver alguns textos aqui. Vamos começar com Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está vendo? Quando Deus foi criar o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Isso indica uma pluralidade na divindade. Um outro texto, Gênesis capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Após a queda, Deus também fez uma declaração plural. Eis que o homem agora se tornou como um de nós, indicando pluralidade na divindade. Um outro texto, ainda em Gênesis, capítulo 11, verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Mais uma vez, agora no contexto ali da Torre de Babel, onde Deus ia mudar os idiomas, ele disse, desçamos e confundamos. Mais uma linguagem plural. E agora um texto dos profetas, quero citar aqui Isaías, capítulo 6, verso 8, diz assim, ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então agora no contexto do profeta Isaías, ele tem uma visão do Senhor, do grande Jeová, e Yahweh, o grande Jeová, ele diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Também uma linguagem plural. Então, temos outros textos que mostram essa pluralidade na divindade. Citei estes 4, mas eles são muito claros para entender que Deus é plural. Seguindo, então, o conceito de Ehad, demonstrado lá em Deuteronômio, capítulo 6. Mas se Deus é plural, ele se manifesta em quantas pessoas? Em 2? Em 4? Em 5? Em quantas? Nós temos uma referência em Isaías que é muito interessante. Capítulo 48 de Isaías, verso 16, diz assim, chegai-vos a mim, e eu ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. 3 pessoas aparecem aqui. O Senhor está dando um oráculo, está dando uma palavra de ordem. E ao mesmo tempo, aqui aparece um Senhor que envia, um Senhor que é enviado e o Espírito Santo. São 3 pessoas aqui, 2 senhores e o Espírito Santo. Então esse texto é uma referência ao conceito trino dentro da divindade. Esse texto indica, de forma embrionária ainda, mas já indica que a divindade ela é composta por 3 pessoas. O Senhor que envia, o Senhor que é enviado e o Espírito Santo, sendo uma referência a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Então, já no Antigo Testamento, nós vemos esse conceito plural em 3 pessoas. E agora, como eu disse, ao longo da revelação bíblica, nós vamos tendo uma compreensão maior.
Quando chegamos no Novo Testamento, esse conceito elementar do Antigo Testamento é ampliado. E agora nós temos de forma clara quem são estes membros da divindade. E eu queria ler alguns textos, então, do Novo Testamento com você. O primeiro deles é Mateus, capítulo 3. Olha comigo, verso 16 e 17. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o Filho de Deus amado, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse texto é uma referência ao batismo de Jesus. Ele foi batizado no Jordão por João Batista. E no momento do batismo de Cristo aconteceu algo. Quando ele saiu da água, de repente uma voz do céu, símbolo do Pai, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então está o Filho que foi batizado, a voz do Pai, que se pronunciou do céu e foi ouvida de forma clara a todos os que estavam ali, e o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. E naquele momento, então, toda a Trindade estava ali, presente no batismo de Jesus Cristo. Há um outro texto, João capítulo 14, verso 16, Jesus Cristo diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse texto faz parte do discurso de despedida de Jesus, ali do Evangelho de João. E agora ele consola os discípulos de certa forma, dizendo: olha, eu vou ascender aos céus, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quantas pessoas tem aqui? 3. Jesus dizendo: eu vou rogar ao Pai. E agora ele diz: Ele, o Pai, vos dará quem? Outro Consolador. 3 pessoas estão aqui: o Filho, o Pai e o Espírito Santo, como o outro Consolador que viria. E o último texto que eu quero mencionar, fazendo referência às 3 pessoas da Trindade, diz assim, Mateus 28, o versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Cristo para a igreja: sair, ensinar, pregar, batizar. E o batismo deve ser em nome de toda a divindade. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ficou claro para você? Poderia citar outros textos, mas eu creio ser suficiente. Estes 3 textos mencionam 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. Há uma heresia que surgiu nos primeiros séculos, chamada docetismo, e depois também foi incorporada como sabelianismo. Que Sabélio, ele tinha o conceito, modalismo. Esse modalismo depois foi incorporado por Sabélio. Então, essa heresia ficou conhecida como modalismo ou sabelianismo. O que dizia essa heresia? Dizia o seguinte, que Deus, ele é um só, não tem 3 pessoas, é um. E ele se manifestou no Pai, depois se manifestou no Filho e depois se manifestou no Espírito. Mas você percebe que estes 3 textos que nós lemos, eles, obviamente, quebram essa teoria modalista ou sabelianista, porque os 3 estão juntos no mesmo tempo. No batismo de Jesus, Jesus estava sendo batizado, o Pai falou do céu e o Espírito Santo veio. Quando Jesus estava conversando com os discípulos, Jesus disse: eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então Ele não está dizendo: olha, eu vou, depois eu vou vir como Consolador. Não. Ele está citando as 3 pessoas no exato momento da sua fala. E o texto de Mateus: preguem e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o conceito da Trindade é que nós temos 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um quadro que eu quero mostrar agora para você que menciona cada membro da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tendo os mesmos atributos.
Porque Deus, ele tem alguns atributos que são inerentes a ele. Só Deus tem esses atributos. Quais são os atributos de Deus? Nós chamamos de atributos incomunicáveis, que eles não foram dados, não foram comunicados às criaturas. Por exemplo, só Deus é todo-poderoso, onipotente. Só Deus sabe tudo, de todos, onisciente. Então, só Deus é onipotente, onisciente, só Deus é onipresente, consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é eterno, só Deus cria a partir do nada. Então, tem atributos que são inerentes a Deus. E é interessante que quando nós vamos com cuidado estudar a Bíblia, nós vemos que estes atributos, eles são do Pai, são do Filho e são do Espírito Santo. Olha a tabela comigo agora. Você vai depois ter tempo para copiar todos os textos aqui. E olha o que diz. Deus Pai, Ele é declarado Deus, o Filho é declarado Deus e o Espírito Santo é declarado Deus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente. Aí estão todas as referências bíblicas. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente. O Pai é chamado de Senhor, o Filho de Senhor e o Espírito Santo de Senhor. Essa tabela mostra de forma panorâmica um resumo dizendo que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles possuem esses atributos divinos. Portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Ficou claro para você? Então não há uma hierarquia. Nós costumamos sempre ter uma sequência, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas o Filho não é superior ao Espírito, o Espírito não é superior ao Pai. Como vocês viram na tabela, nós temos evidências bíblicas de que cada membro da divindade, eles têm os mesmos atributos. Então, eles estão no mesmo pé de igualdade, por assim dizer. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, resumindo tudo o que vimos até agora, nós podemos definir então a trindade, o termo trindade, da seguinte forma. E antes de definir o termo, deixa eu até dizer, esse termo foi cunhado justamente para explicar todo o conceito que nós vimos até aqui. A palavra trindade em si, ela não está na Bíblia. Mas como nós vimos, o conceito da trindade está desde o Antigo Testamento e esse conceito foi sendo ampliado no Novo Testamento. Então, embora a palavra trindade não apareça, todo o conceito da trindade está. E o que é o conceito da trindade? É de que a divindade é plural, manifestada em 3 pessoas. Então, nós poderemos resumir ou dar a definição de trindade da seguinte forma. A divindade consiste de 3 pessoas divinas distintas e coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um em natureza, caráter e propósito. E agora, você vai olhar aqui ao canto e você vai ver um diagrama. Olha aí, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é Jesus e Jesus não é o Espírito. Entenderam? Então, o conceito trinitariano é o seguinte, há um Deus, e esse Deus consiste de 3 pessoas distintas, cada um é um, mas são um em caráter, natureza e propósito. Assim reza, então, a doutrina da Trindade. Então, esse termo foi cunhado, Trindade, para explicar ou sintetizar este ensino bíblico, que embora Deus tenha a unicidade, Ele é único, Ele também é plural, como vimos desde o início até agora. Mas é o seguinte, quando falamos do assunto da Trindade, muitas pessoas têm dúvidas com relação à divindade do Filho e divindade do Espírito Santo. Porque o que muitas pessoas propagam por aí, sem base bíblica, muitos acreditam assim, só há um Deus, o Pai criou Jesus e o Espírito Santo é uma força que sai de Deus.
nós já vimos que isso não corresponde, porque tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito, eles têm atributos divinos. Então, essa teoria já foi descartada logo no início da aula aqui, quando nós vimos aquele quadro com os atributos de Deus. Se o Filho é eterno, ele não foi criado pelo Pai. Se o Espírito é eterno, ele não foi criado pelo Pai. Cada um é um e eles têm o mesmo atributo. Mas muitas pessoas querem achar malabarismo, pegar alguns textos da Bíblia descontextualizados para falar, olha, Jesus não é Deus não, ele foi criado mesmo. O Espírito é uma força. Então, quando se fala do tema da Trindade, sempre há uma atenção na pessoa do Filho e uma atenção na pessoa do Espírito. E é por isso que agora eu quero olhar com você alguns detalhes importantes para nós entendermos de fato a divindade de Jesus e a divindade do Espírito e acabarmos de forma definitiva com qualquer possibilidade de dúvida. Jesus era Deus? Eu quero dar aqui algumas linhas de evidências para provar a divindade de Jesus. A primeira, vamos ler um texto. João capítulo 11, verso 25 diz, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Atos 3, 15, matastes o autor da vida. A primeira linha de evidência para entendermos que Jesus é Deus é que ele tem os atributos de Deus, como eu já mostrei na tabela, mas agora eu vou ampliar um pouquinho mais. Jesus é Deus porque ele tem atributos divinos. Quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava dizendo que ele era autoexistente. Quando Pedro lá no discurso diz, matastes o autor da vida, se Jesus foi tido como o autor da vida, significa que ele tem vida própria, ele é autoexistente. Se Jesus é o autor da vida e ele foi criado, isso é estranho, porque então vai ter um tempo em que não houve vida, se ele é o autor da vida. Entenderam? Então Jesus, ele é autoexistente. Ele tem vida em si mesmo. A vida dele não é derivada. A vida dele não veio do Pai. Ele tem vida em si mesmo. Ele é autoexistente. Agora, segundo, ainda sobre essa linha de evidência dos atributos de Deus, Jesus é eterno. É isso que diz o texto de Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus então é chamado de eterno. Ele é eterno. Ele não teve início também, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Há um outro texto falando ainda do atributo de Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades. Agora preste atenção no final. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Jesus participou de forma ativa da criação. Tudo foi criado por meio dele. E agora, quando entendemos esse texto e unimos outros textos, nós vemos o conceito de que a própria Trindade estava na criação. Gênesis 1, verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o verso 2, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Então fala que Deus criou os céus e a terra. No versículo 2, o Espírito pairava sobre a face das águas. E aqui nós temos uma declaração de Paulo dizendo que tudo foi feito por meio de Cristo. Então, unindo Gênesis 1, verso 2, com esse texto de Paulo, nós concluímos que toda a divindade estava envolvida na obra da criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho foi o agente ativo da criação. Foi aquele que foi ordenando e as coisas foram aparecendo. Jesus Cristo foi o agente ativo. Então, Jesus é Deus? Primeira linha de evidência, ele tem atributos de Deus. Segunda linha de evidência, o próprio Jesus teve o seu reconhecimento como divino. Ele fez duas coisas que denotam a sua divindade. Primeiro, ele perdoou pecados. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 9, verso 6. Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você está percebendo aqui? Jesus perdoou pecados. Quem só pode perdoar pecados? Deus. Se ele perdoou pecados, ele estava reconhecendo a sua divindade e, como tal, ele podia perdoar. Outra coisa, Jesus também recebeu adoração. João capítulo 20, verso 28, diz assim, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Esse aqui é um diálogo entre o discípulo Tomé e Jesus. Tomé chegou para Jesus e falou assim, Senhor meu e Deus meu. E Jesus aceitou a adoração. Agora veja, se você perceber, muitos discípulos, em algum contexto, tentaram adorar um anjo. E imediatamente o anjo dizia assim, não, para, adore a Deus. Ninguém aceita receber o título de Deus, sendo que não é. Na verdade, isso é blasfêmia. Ninguém pode aceitar o título de Deus, sendo que não é Deus. E Jesus aceitou. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. E o que aconteceu? Jesus ficou quieto. Ou Jesus foi um impostor, recebendo um título divino, e ele não era, então ele mentiu, foi um impostor, ou de fato ele era Deus e podia receber essa declaração de fé. A segunda opção, óbvio, faz mais sentido. Agora, a terceira linha de evidência. Os autores do Novo Testamento também comprovam a divindade de Cristo. Eu quero citar um texto de Paulo e um de Pedro. Paulo diz assim em Colossenses capítulo 2, verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo que em Cristo toda a plenitude da divindade está nele. A palavra divindade ali é theotes. Significa a própria face de Deus, significa o ser de Deus. Em Cristo está de forma completa, plena, todo o ser divino. Ele é Deus. Essa é uma declaração que indica a divindade de Cristo. Agora, Pedro também, na sua carta, na segunda epístola, no capítulo 1, verso 1, ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro também reconheceu a divindade de Cristo e quando ele vai saudar os irmãos, ele sauda em nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, indicando Jesus como sendo Deus. Então, os escritores do Novo Testamento também comprovam a divindade de Jesus. E agora, queridos, em último lugar, nós temos uma declaração explícita, clara, sobre a divindade de Cristo. Essa declaração está em João, capítulo 1. Acompanhe comigo o texto de João, capítulo 1. Vai aparecer na sua tela aí. Vamos ler o verso 1 e o verso 14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho de João começa com uma declaração emblemática. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quem é o Verbo? A resposta está na sequência, no verso 14 que lemos. Ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a referência a que pessoa? A quem? Jesus. Quem que se fez carne e habitou conosco? Quem que se encarnou? Jesus. Então Jesus é o Verbo. Então nós podemos ler o texto assim, no princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então aqui é uma declaração explícita, clara, sobre a divindade de Jesus. Resumindo, nós temos aqui então 4 linhas de evidências que apontam a divindade de Cristo. Os atributos divinos, seu reconhecimento divino, o testemunho apostólico e uma declaração explícita do texto sagrado. Tudo isso nos leva a uma conclusão. Jesus é Deus, no mais pleno sentido da palavra.
Agora alguns podem perguntar, mas se Jesus é Deus, por que ele é chamado de filho então? É que na verdade, a expressão filho de Deus, ela é usada de forma diferente da nossa conotação. Nós entendemos filho no sentido ontológico, né? No sentido de gerado, no sentido do ser. Mas quando a Bíblia usa a expressão filho de Deus, isso é um genitivo de essência. Como assim, pastor? É bem simples. Há outros exemplos na Bíblia. Pedro e seu irmão tinham Pedro e João, eles tinham um temperamento assim estrondoso, forte, e eles foram chamados de filhos do trovão. Isso significa que o trovão gerou ele? Não. Significa que na essência eles têm um temperamento forte. O diabo também é chamado de filho das trevas. Significa que as trevas gerou o diabo? Não. É que na essência o diabo é trevas. É maldade, é pecado. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é filho de Deus, na verdade, ela não quer dizer que Jesus foi gerado por Deus. Ela quer dizer que, em essência, Jesus é Deus. Essa é uma expressão bíblica que indica um genitivo de essência. Então, ao contrário, ao invés de ser filho, filho de Deus significa que, na essência, ele é Deus. Ok? Agora, nós vamos para o Espírito Santo e aí encerramos a palestra. O Espírito Santo é Deus ou ele é uma força? Porque o que muitos têm é o conceito de o Espírito Santo como um ser imaterial, como não sendo uma pessoa, sendo uma força que sai de Deus. Um poder que emana de Deus. Mas não. Olha comigo aqui esse texto. Romanos 15, verso 13, diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Você percebeu o final do texto? No poder do Espírito. Então o Espírito Santo, ele não é um poder, ele tem poder. É diferente. Ele não é um poder que sai de Deus, ele tem poder. E agora eu quero mostrar para você aqui nesse quadro que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O que consiste uma pessoa? Inteligência, vontade e emoção. E os 3 textos estão aqui. O Espírito Santo é um ser racional, inteligente, com capacidade de tomar decisão. Atos capítulo 15, verso 28. O Espírito Santo, ele tem vontade. 1 Coríntios 11, 12. E terceiro, o Espírito Santo tem emoção. Você vai ver declarações como de Efésios, que ele fica triste, em outros locais ele se alegra, então ele também tem emoção. Agora veja, uma pessoa que tem racionalidade, mente, inteligente, capaz de decidir, uma pessoa que tem vontade, que distribui dons de acordo com a sua própria vontade, uma pessoa que tem emoção, que sente tristeza, alegria, ela é o quê? É uma força? Força tem isso? Não. Energia tem isso? Não. Então, esses textos declaram que o Espírito Santo, ele tem tudo o que é indispensável para um ser pessoal. Ele tem inteligência, vontade e emoção. Em outras palavras, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força. Não é um poder. E agora você vai notar comigo vários textos falando que o Espírito Santo é divino. Você vai ter os textos, o Espírito Santo, ele é santo, é eterno, é onipotente, é onisciente, é onipresente e pode ser blasfemado contra ele. Então, ele é o quê? Ele é Deus. E o último texto sobre a divindade do Espírito Santo, Atos capítulo 5. Esse texto também é uma declaração explícita sobre o Espírito. Vamos ler. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ananias mentiu ao Espírito Santo. E aí diz o final do texto lá: como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a
a Deus. Você percebeu? Pedro disse para Ananias, Ananias, você mentiu para Deus. Você mentiu para o Espírito Santo. E aí mais embaixo, Pedro diz, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Há uma associação entre Deus, entre o Espírito Santo e Deus. Aqui é uma declaração clara de que o Espírito Santo ele é divino. Então, concluímos o nosso estudo dizendo que a Trindade é a composição unitária, mas plural. Pai, Filho e Espírito Santo. E tem um capítulo lindo da Bíblia, que é Romanos 8. E Romanos 8 fala o que Deus Pai faz por nós, o que Deus Filho faz por nós e o que Deus Espírito faz por nós. Vai aparecer aqui a última imagem. O texto diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o Pai está do nosso lado. Agora Paulo, no mesmo capítulo, vai falar do Filho. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e quem ressurgiu dos mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Então, primeiro Paulo fala que o Pai está conosco. E agora ele faz uma referência ao Filho. Aquele que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Ele está ao nosso lado também. E agora, em último, ele faz uma referência ao Espírito Santo, no verso 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O capítulo 8 de Romanos pode ser considerado o capítulo do Espírito Santo. Aparecem 17 vezes referências ao Espírito Santo nesse capítulo. E aqui, nesse texto bonito do verso 16, diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então nós não precisamos temer. Toda a divindade está do nosso lado. Deus Pai é conosco, Deus Filho é conosco e Deus Espírito Santo é conosco. Que maravilha entendermos de forma bíblica a doutrina da Trindade. Hoje nós podemos com gratidão agradecer a Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos amam e eles estão trabalhando em conjunto para nos levar à eternidade, para cumprir o plano da salvação. Que Deus te abençoe, que você abrace essa preciosa verdade e aceite então a Trindade no seu coração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse estudo tão precioso que tivemos. Louvamos o teu nome por este aprendizado, por estas informações. E agora nós nos colocamos em tuas mãos. Por favor, Senhor Deus, que caminhemos ao teu lado, cumprindo o teu querer e a tua vontade em nossa vida. Continue nos abençoando na jornada da série Compreendendo as Escrituras. Que todos nós cresçamos no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito e nos encontramos então na próxima aula. Um grande abraço, até mais.